O esporte mundial perdeu um de seus maiores ícones, Pelé, o rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é considerado não só o maior jogador de futebol de todos os tempos, como também um dos maiores atletas da história, inclusive eleito em 2000 como o atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940, no município mineiro de Três Corações. Filho do jogador João Ramos do Nascimento, o Dondinho, e Celeste Arantes, foi o mais velho de 2 irmãos. Seu primeiro nome foi dado em homenagem ao inventor Thomas Edison, de quem Dondinho era fã. A princípio, o garoto foi apelidado de Dico por sua família, porém recebeu o apelido Pelé na escola, por conta da forma que pronunciava o nome de seu jogador favorito, o goleiro Bilé do Vasco da Gama de São Lourenço, time inspirado no anônimo carioca, o qual falava de forma equivocada. Pelé não gostava do apelido e chegou a brigar com colegas que o chamavam assim. Pelé cresceu na pobreza, em Bauru, interior de São Paulo. Ensinado a jogar futebol pelo pai, ele não tinha dinheiro para comprar uma bola de futebol adequada e geralmente jogava com uma meia recheada com jornal. Ainda na infância, ele passou por alguns times locais, como o 7 de Setembro, Ameriquinha e o Bauru Atlético Clube, onde começou a ganhar projeção. O Baquinho, apelido do clube, começou a ganhar os campeonatos com muita superioridade em relação aos oponentes e rapidamente começou a chamar a atenção do público e de outros clubes. Convidado para enfrentar o campeão infanto-juvenil de São Paulo em 1954, o time de Bauru venceu por 12-1, com 5 gols de Pelé. Mesmo com tanto destaque, o clube encerrou suas atividades no ano seguinte e os seus jogadores criaram um time de futebol de salão, o Radion, nome inspirado no time da cidade de Mococa. No futsal, Pelé já jogava entre adultos com apenas 14 anos de idade. Em 1956, Pelé recebeu propostas do Bangu e do Noroeste de Bauru, porém o técnico Brito, que o comandou na infância, conseguiu levá-lo para o Santos. A mãe de Pelé inicialmente era contra a ideia, mas acabou convencida. Brito foi com Pelé para a cidade de Santos e garantiu aos dirigentes que o menino de 15 anos se tornaria o maior jogador de todos os tempos. Pelé inicialmente atuou na equipe amadora do Santos e marcou 13 gols em 13 jogos, o que impressionou o técnico Lula, do time profissional, que o integrou ao elenco. Por ser considerado muito jovem, Pelé iniciou a temporada de 1957 na reserva, porém rapidamente ganhou espaço no time e mesmo entrando no segundo tempo, somava 18 gols em 30 jogos. Chamou a atenção do treinador da seleção brasileira, Silvio Pirillo, que o convocou mesmo tendo apenas 10 meses de carreira. O Vasco também tentou contratá-lo por 2 vezes naquele ano, mas não obteve sucesso. Curiosamente, por algumas vezes Pelé assumiu que o Vasco era seu time de coração. Em 1957, Pelé já estava com seu nome consolidado no futebol. Era titular do Santos e foi artilheiro do Paulistão. Essa foi a primeira artilharia de um total de 11 na competição, recorde até hoje não batido. Mas o ano que marcou de vez o nome de Pelé na história do esporte foi 1958. Conquistou seu primeiro título de expressão ao levantar a taça do Paulistão pelo Santos e foi o artilheiro da competição com nada menos que 58 gols, recorde que permanece até hoje. Com 80 gols no ano, o garoto foi alvo do interesse da Inter de Milão e o Santos chegou a aceitar a proposta, porém a torcida se revoltou e o clube mudou de ideia. Neste mesmo ano,
Pelé foi convocado para a Copa do Mundo e foi peça importante no grupo que conquistou o primeiro título mundial pela seleção brasileira. Na mesma competição, se tornou o atleta mais jovem a marcar em uma Copa, outra marca que segue até os dias de hoje. O título o colocou de vez no coração dos brasileiros e projetou seu nome definitivamente para todo o planeta. No Santos, os números de Pelé são impressionantes. Entre 1956 e 1974, atuou em 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. O Rei tem 10 campeonatos paulistas, 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes, 4 torneios Rio-São Paulo, 6 brasileiros, sendo 5 Taças Brasil e um torneio Roberto Gomes Pedrosa, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial, além de inúmeras taças conquistadas em torneios internacionais. Pela seleção brasileira, se tornou o único homem a ganhar 3 Copas do Mundo como jogador. Conquistou as Copas de 1958, 1962 e 1970, além de diversos outros títulos que o Brasil disputava na época, como Taça do Atlântico, o primeiro embrião da Copa América, e a Copa Roca, que posteriormente viria a se tornar o Superclássico das Américas. Se aposentou da seleção em 1971, com 77 gols em 92 jogos. Após a temporada de 1974, que foi a 19ª com o Santos, Pelé se aposentou de clubes brasileiros, embora tenha continuado a jogar ocasionalmente pelo Peixe em partidas oficiais competitivas. 2 anos mais tarde, ele saiu de sua semi-aposentadoria para assinar com o New York Cosmos, dos Estados Unidos, para a temporada de 75. Pelé era apontado na época como o atleta mais bem pago do mundo. Voltou a dar show dentro de campo e foi campeão da North American Soccer League. Em 1º de outubro de 1977, Pelé encerrou sua carreira em uma partida de exibição entre o Cosmos e o Santos, com uma multidão na arquibancada e transmissão em todo o mundo. Em seu discurso de despedida, Pelé pediu que o público repetisse com ele 3 vezes a palavra love, que significa amor. Em 1990, o Rei voltou a vestir a camisa da seleção brasileira em um amistoso contra o resto do mundo, que marcou a comemoração do seu 50º. Na ocasião, ele atuou o primeiro tempo e o Brasil perdeu por 2-1. Pelé também se aventurou na política, inclusive atuou como ministro do esporte, e na carreira artística, tanto em atuações em filmes como em músicas. Mas é o futebol que se engrandeceu com tudo o que ele fez com a bola nos pés. Pelé se junta agora aos deuses do futebol e seu nome ficará para a eternidade como a maior referência esportiva que encantou o mundo.